Êxodo, capítulo 15, nós vamos ler os versos 20 e 21. Amém? Diz assim, era o cântico de Miriam. A palavra do Senhor diz, a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, precisamos entender, né? E você com certeza já conhece aquilo que Deus fez no Egito por meio da mão de Moisés. Mas nós precisamos entender quem era Miriam nesse contexto e qual era o papel dessa mulher, né, na travessia do Mar Vermelho. Miriam era irmã de Moisés. Miriam foi importante porque ela conseguiu enxergar um milagre, ela conseguiu ver o milagre quando ninguém mais tinha esperança de ver. Para você entender, né, o ambiente do momento em que Moisés nasceu era um ambiente de morte, de tristeza, de desesperança. Quando Moisés nasceu, ele nasceu no meio de uma perseguição. E a ordem de Faraó era que todo o menino que nascesse deveria ser morto. Olhou, a parteira viu, é menino, mata, se for menina, deixa viver. Essa era a ordem. As parteiras foram abençoadas por Deus por descumprirem a ordem do Faraó, mas nós vemos no meio da família que eles precisaram tomar então medidas desesperadas. E queridos, quando há uma sentença de morte contra nós, quando há uma sentença que nos traz tristeza, desesperança, nós acabamos por tomar medidas desesperadas. Ficamos sem chão, ficamos sem entender. E os pais de Moisés, ainda assim, Êxodo no capítulo 2, no verso 2, tenta esconder Moisés, esconde Moisés por 3 meses. A criança ainda é criada junto com a mãe por 3 meses, sendo amamentada, sendo cuidada pelos seus pais, mas com uma sentença de morte sobre ela. Eu não sei se você já recebeu uma bênção assim, em que era para você estar feliz, mas você não consegue se alegrar. Era para você estar alegre por algo que você recebeu, mas você não consegue ter alegria, porque você sabe que existe alguma coisa por trás, há uma sentença de morte, há algo errado. É igual, né, o casamento, o casal faz uma grande festa, é alegria, é bolo, é salgadinho, é sogra que vem de longe, é todo mundo feliz naquele momento, contrata DJ, pista de dança, chama, né, os amigos, familiares, chama todo mundo, contrata um salão, ornamentação da igreja, é uma maravilha. Tem até, né, aquele que fica cuidando lá da festa, prepara tudo. Cerimonialista, meu Deus. Tem tudo. Mas depois ficam as dívidas. Era para estar feliz, mas o marido, coitado, olha, meu Deus, meu dinheiro indo embora pro ralo. Só Jesus. O filho nasce, mas nasce com um diagnóstico. Era para estar feliz, a criança nasceu, mas há um diagnóstico de morte. Há um diagnóstico, há um porém, há algo estranho, errado. Faz aniversário, era para estar feliz, mais um ano de vida, mais uma oportunidade que Deus dá.
mas sente um vazio interior, não consegue se alegrar, porque olha para os anos que viveu e não consegue perceber que fez nada, olha para aquilo que já realizou e não consegue ver nada de interessante que tenha feito na vida. Era para estar alegre. Às vezes, nós nascemos de novo, estamos na casa de Deus, éramos para estar felizes, mas muitos estão tristes. Porque não estão confiando em Deus, estão confiando em outra coisa, e por isso perderam a alegria de estar na casa de Deus, perderam a alegria de servir a Deus, perderam a alegria de fazer a vontade de Deus. E queridos, nós podemos estar no lugar certo sem alegria, nós podemos estar na casa de Deus sem alegria, nós podemos estar servindo a Deus sem alegria. Moisés estava no centro da vontade, do cuidado de Deus, mas a sua família com certeza não estava alegre. Estava feliz por ter a criança, mas preocupada com a sentença de Faraó. Estava alegre por ter um filho desejado nos braços, mas descontentes porque havia uma sentença sobre a criança. Parece, queridos, muitas vezes que a nossa alegria nunca é completa. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Parece que algo ainda não se concretizou na nossa vida. Eles então tiveram uma ação desesperada e disseram: agora não tem mais como esconder esse menino. Imagina, irmão, 3 meses, a criança que acorda chorando, criança acorda de madrugada chorando, criança fez o número 2, tem que trocar, senão fica chorando. Tanta coisa, né, Matias? Não, você não chorou nada. Só Deus sabe. E queridos, difícil. Então a Bíblia diz que eles colocam o menino num cesto de junco, preparam o cesto para que a água não entre e deixam o menino no rio. E então a filha de Faraó vai se banhar, mas de longe Miriam olhava o que aconteceria com o garoto. Porque pior do que a morte, queridos, é você perder alguém que você ama e não saber para onde vai. Pior do que você perder alguém que morreu, você tem certeza do que aconteceu com ela, é de repente você não se encontrar mais com a pessoa, ou você perder a pessoa e não saber mais qual o destino dela. Esses dias eu via um documentário falando do lutador Vitor Belfort e da sua irmã, Priscila, que foi sequestrada, raptada, não sabe o que aconteceu com ela. Falando que isso é um baque na família até hoje. E que até hoje a sua mãe, que já criou um movimento aí para recuperar pessoas que se perderam, pessoas perdidas, que busca, que luta com isso, é um vazio que fica porque a pessoa foi, mas você não sabe o que aconteceu. Miriam então ficou de longe, ao largo, olhando, era uma garota esperta, vivia, e viu de longe, a uma distância segura, o que estava acontecendo com Moisés. E quando ela viu que a filha de Faraó se encantou pelo menino, Miriam se aproximou e disse: olha, você quer que eu procure uma ama de leite? Alguém que cuide desse garoto para você? Ela disse sim, então ela deu o menino para a própria mãe. E o garoto que havia se perdido, que havia ali causado uma preocupação naquele momento, de repente volta para casa. A alegria está de volta. A alegria está de volta dentro daquela casa. Acredita-se, que... E era verdade, naquele tempo, o tempo de amamentação não era igual ao nosso tempo, não era 6 meses.
Acredita-se que em torno de 3 anos a criança poderia ficar amamentando. Menino grande já. De qualquer forma, a mãe de Moisés ainda ficou com ele um período maior, preparando, e agora sabia para onde ele ia. Ele não ia ser mais largado nas águas. Aliás, Moisés significa aquele que é tirado das águas. Ele não ia ficar mais desamparado. Ia ter um lugar que todos saberiam onde ele estaria. Ele teria contato ainda com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua família. Não é à toa que Moisés, apesar de estar na casa de Faraó, se preocupou quando um hebreu matou outro hebreu. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o seu Deus, ele sabia que ele era chamado com o propósito de Deus na sua vida. Igualzinho a você, meu irmão. Não importa onde você esteja, não importa o que tenha acontecido no teu passado, não importa se você está na casa de Faraó, saiba que existe um Deus que cuida de você, saiba que existe um Deus que preparou tudo para que você tivesse uma vida no centro da vontade dEle. Enquanto tudo parecia estar perdido, Deus estava trabalhando. Enquanto tudo parecia que estava dando errado, Deus estava arquitetando algo. E ele ficou então tempo suficiente para aprender. Entenda que essa questão da ama de leite, da amamentação, era tão importante, que a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 21, no verso 8, que Abraão dá um banquete, quando Isaac é desmamado. Ele faz uma festa. Quando Isaac finalmente larga a mãe dele, graças a Deus. Veja, a alegria volta para dentro de casa. Agora, Deus traz segurança e previsibilidade. Existe algo que Deus quer fazer com você hoje, meu irmão, para trazer alegria para dentro da tua casa de novo. Para trazer alegria para dentro da tua família de novo. Deus então trabalha na vida do garoto, que foi criado dentro da casa com a melhor educação, que foi criado de acordo com os ditames do Egito, com fartura, com abundância, com aquilo que a sua mãe não poderia dar, mas que entendia que servia a Deus. Deus então trabalha em Moisés, trabalha no caráter de Moisés, que a princípio era um homem que se irava e que ia para cima e que era capaz até de matar. Deus manda Moisés para o deserto e muda o caráter dele, a ponto da Bíblia dizer que Moisés se tornara um homem muito manso, um homem tranquilo, light, um homem transformado por Deus. E o clima agora sobre o povo de Israel era um clima de escravidão, de chicote, de chibatada, de trabalho forçado e de morte. Aquele que foi capaz de trazer alegria para dentro da sua casa, agora tinha a responsabilidade de trazer alegria para uma nação. Aleluia. Tinha agora a responsabilidade de trazer alegria para todos. Oh, Senhor. Moisés aqui, queridos, é uma figura de Cristo. É uma figura da obra que Deus faz na nossa vida. Uma figura da obra que Deus fez na humanidade. Porque enquanto a humanidade estava escravizada, perdida, distante de Deus, sofrendo na mão dos seus inimigos, Deus foi capaz de resgatar e trazê-la de volta, trazer alegria para dentro das casas, trazer grande salvação, a ponto de dizer em Maranata, ora vem, Senhor, e Ele veio. Quando o anjo vem falar, com Maria, eis que trago boas novas de grande alegria. Ele é o Salvador, meu irmão. Porque a alegria volta. A alegria é resgatada. Aleluia, Jesus.
E nós vimos então Moisés sendo levantado por Deus, Moisés indo de volta para o Egito, as pragas que Deus manda por meio de Moisés, até que chega o momento culminante. O momento em que agora Moisés vai se reencontrar com as águas. Ele está diante do Mar Vermelho e Moisés fica meio sem saber o que fazer. Igualzinho você quando tem que resolver um problema grande. Igualzinho você quando vai acordar na segunda-feira amanhã e vai ter problema para enfrentar e você vai olhar o Mar Vermelho na sua frente, parece que você não tem para onde ir. E a ordem de Deus é: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, eu já te dei as armas para você vencer. Moisés, eu já coloquei um cajado na tua mão. Moisés, eu já te dei autoridade. Moisés, abre a tua boca e fala, porque esse mar vai se abrir. Moisés então levanta o bordão, as águas se abrem, o povo passa. E quando o povo chega do outro lado, Faraó submerge, morre, juntamente com seus cavalos, seus cavaleiros. A imagem, queridos, deles sendo afogados, submergidos, submersos pelas águas do mar, fica na mente, nos olhos daqueles que viram a salvação de Deus, daqueles que vivenciaram a salvação de Deus. E é para isso que Deus te chama, meu irmão. Deus te chama para vivenciar os milagres, para ver com os teus olhos, não pelas narrativas dos outros, não pelo testemunho de outros, mas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Entendeu, minha irmã? Essa prova que você está passando. Entendeu, meu irmão? Essa dificuldade que você está vivendo. Essa dor, esse momento de escravidão, de chibatada, que parece que vai acabar com você, que parece que vai acabar com a sua família, são para que você cante do outro lado. São para que você valorize as coisas de Deus, para que você valorize os milagres de Deus na sua vida. Para que a alegria volte novamente para o seu coração. Para que você sirva ao Senhor com alegria. A Miriam, então, quando ela viu o milagre de Deus, quando ela percebeu que Deus havia feito algo extraordinário, quando ela viu aquele homem que era poderoso, que falava e todo mundo obedecia, caindo nas mãos do Deus vivo, ela disse: esse Deus que eu sirvo é muito grande. A alegria tomou conta do coração dela, ela começou a festejar, começou a pegar tamborim, começou a abrir a sua boca e louvar a Deus, igualzinho você vai fazer quando o livramento chegar na sua vida, meu irmão. Igualzinho você vai fazer quando o mar se abrir, quando você passar com os pés enxutos. Aleluia. Ela então entende o que é adoração. Ela então entende o que é adorar ao Senhor. E ela começa a adorar a esse Deus. Ela começa a dançar, a cantar. A alegria muitas vezes toma conta de você. Em muitos momentos, queridos. E é na adoração que nós somos transformados. É na adoração. Às vezes nós julgamos o adorador. Às vezes nós somos cruéis com o adorador. Falamos: que meninice, que palhaçada. Olha, velho desse jeito, pulando, olha, oxi. Dessa idade, rapaz, já tomou até vacina já, segunda dose, tá aí de gracinha. Queridos, mas a gente não sabe o que Deus fez na vida de cada um. A gente não entende aquilo que Deus faz no espírito de cada um. A alegria, quando toma conta de nós, queridos, muitas vezes nós não conseguimos nos conter. E muitos falam: mas isso é emoção, pastor. Ora, mas Deus trabalha na nossa emoção. Ora, e que Deus seria esse se nós não pudéssemos nos relacionar com Ele por meio da nossa emoção? Que Deus seria esse se nós não pudéssemos nos alegrar na presença dEle? Que Deus seria esse se Ele não recebesse a nossa adoração com cânticos e danças, e com louvores, e com palavras de adoração? Queridos, aquele momento era um momento especial. Miriam então cantou.
Mas eu quero que você entenda uma coisa, que Deus sabia quem era Miriam. Deus sabe quem é você, meu irmão. Deus tem planos com você. Deus sabe os dons que Ele já te deu. Deus sabe até onde você é capaz de ir. Porque a palavra de Deus diz, profetiza Miriam. Não era qualquer Miriam. Era Miriam que falava com Deus. Era Miriam que via Deus falar com ela. Era Miriam que tinha propósito e intimidade com Deus. Era uma mulher que tinha um chamado de Deus na sua vida. Não era qualquer pessoa. Queridos, em dado momento, a Miriam achou, lá no futuro, em Números, no capítulo 12, você vai ver que a Miriam, em algum momento, ela vai achar que ela também era especial diante de Deus, especial demais. E isso é um problema, quando a gente acha que o fato de termos algum dom nos capacita a sermos mais do que aquele que nos chamou. Ou quando nós usamos o nosso dom para haver uma concorrência com aqueles que estão dentro da igreja. Quando nós usamos o nosso dom para dizer, mas eu também sou igual a Moisés. Não, eu também sou melhor. Ixi, eu também sou profeta. Veja aqui, queridos. Vamos ver se a gente consegue. Números 12. Nós vamos ver a sedição, a rebelião de Miriam e Arão. Ambos irmãos de Moisés, que dizia, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouça agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Amém? Queridos, Deus, nesse momento em que Miriam se acha profetiza demais, em que Miriam tenta comparar o seu ministério com o ministério de Moisés, Deus chama Miriam e Arão e diz, eu tenho um propósito na vida de vocês, vocês são profetas de Deus, vocês são profetas que eu uso, eu falo por meio das coisas, dos ventos, eu mando uma nuvem e falo com vocês. Mas com Moisés o meu tratamento é diferente, Miriam. Você é a mulher de Deus, você é uma bênção. Sabe, eu falo muito contigo, mas com Moisés o meu relacionamento é mais estreito. Com Moisés eu falo face a face, Miriam. E por causa disso, por Miriam querer tomar o lugar de Moisés ou criar uma rebelião, Miriam fica leprosa, ainda por um período, até que pudesse ser curada e continuar com o povo. Irmão, querido, querida, Deus tem um ministério que é só para você. Deus tem algo a fazer através da sua vida que Ele confiou só a você. Não compare o seu ministério com o ministério de outra pessoa.
Não compare o que Deus faz na sua vida com aquilo que Ele está fazendo na vida de outra pessoa. Ah, mas fulano é mais especial do que eu quero ser igual àquele irmão. Querida, querido, Deus te torna especial para cumprir um propósito para Ele. Você é servo ou serva dele, não é servo seu. Deus não é teu servo. Ele não faz aquilo que está no teu coração, mas Deus coloca a sua vontade no seu coração para cumprir. A vontade de Deus é impressa nos nossos corações. Precisamos então atentar para isso. Porque por mais que você seja profeta, homem de Deus, por mais que você seja alguém especial aos olhos do Senhor, saiba que há um limite para toda a ação de Deus na nossa vida. Entenda o seu lugar na casa de Deus. A Bíblia diz que na sua casa há vasos de honra e vasos de desonra. A Bíblia diz que nós somos parte do corpo de Cristo e que a mão não pode dizer para o pé, eu quero ser você. O olho não pode falar, eu tenho inveja do joelho, a perna tem inveja da cabeça. Ei, meu irmão, cada um tem uma função na casa de Deus. Você é especial aqui, você é importante aqui, você é importante no corpo de Cristo, mas faça a função que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Ah, Deus mandou orar, então ora, meu irmão. Meu ministério é pregar, então prega, abre a boca, minha irmã. O meu ministério é ação social, como o irmão falava comigo, então vai à luta. O que não pode, irmãos, é haver contenda por querermos tomar o lugar uns dos outros. Queremos atravessar o chamado de Deus na vida dos outros. Ações motivadas por inveja, ações motivadas por intrigas, por fofocas, por contendas. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para entender qual é o seu lugar. E você tem um lugar no Senhor. Ah, mas Deus fala com o irmão, Deus fala com você também. É porque a responsabilidade que está sobre a vida do irmão é maior do que aquela que está sobre a tua. Deus colocou um peso sobre Moisés. Deus colocou uma responsabilidade grande sobre Moisés. Deus precisava de um homem que entrasse na sua presença e falasse com ele face a face e que revelasse os sinais de Deus, tanto para Faraó quanto para um povo que constantemente murmurava diante do Senhor, que constantemente se afastava de Deus. Deus precisava usar um homem manso, mas ao mesmo tempo firme diante da presença de Deus. E Moisés foi importante nesse tempo para isso. E ele precisava de ajudadores, de apoiadores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas do Senhor. Não precisava de alguém que tentasse tomar o seu lugar. Meu irmão, você que está aqui, Deus quer te usar para coisas grandiosas. Deus quer te usar para realizar grandes coisas, não só na sua casa, na sua obra, na vida de pessoas que estão lá fora. Deus quer te usar para transformar vidas, para ser um instrumento nas mãos dEle. Deus quer te usar para isso. Mas nada adianta, querido, a gente ser profeta sem ter alegria no coração. Nada adianta a gente ser homem de Deus se a gente não é, em primeiro lugar, um adorador a Deus. Nada adianta a gente ver o fogo descer, a fumaça subir. Nada adianta a gente ver o anjo de Deus tocando, fazendo, trabalhando, se não fazemos com alegria no nosso coração. Quantas vezes eu vejo homens e mulheres de Deus, homens que são usados por Deus, mas que são amargurados de espírito, pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não conseguem perdoar, pessoas que têm dons espirituais tremendos, mas que têm mágoas no coração, que precisam ser retiradas, raiz de amargura que estão lá, que precisam ser tratadas. De nada adianta, irmãos, sermos grandes profetas, se não há alegria em profetizar, se não há alegria em fazer a obra de Deus, em realizar aquilo que Deus te chamou. A gente falava aqui na quarta-feira, já caminhando aqui para o final, sobre
aqueles discípulos que estavam lavando as suas redes antes, ou depois de um dia inteiro de trabalho. A Bíblia diz que eles trabalharam e não pescaram nada. Jesus fala com eles, fala com os discípulos, aliás, antes deles serem chamados de discípulos, e diz, olha, vão ao mar novamente e lancem as redes. E eles dizem, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Meu irmão, que alegria tem quem trabalha e não ganha nada. Que alegria tem quem monta um negócio, prepara tudo, parece que tudo vai dar certo, mas não tem um cliente, não entra ninguém. Que alegria tem, meu irmão? Quem trabalha, se esforça, planta dia e noite, e quando vai ver o resultado, é zero. Saldo negativo. Os discípulos estavam se sentindo assim, perdidos. Mas, segundo a palavra de Jesus, Jesus diz, volta, e Pedro diz, Senhor, segundo a tua palavra nós iremos. E eles lançam a rede, e quando eles voltam com a rede, foi a pesca, ou a melhor pesca da vida deles. Jesus está dizendo para você, se você agir conforme a palavra de Deus, a pesca vai ser maior, você vai se alegrar, você vai ver os milagres de Deus acontecerem na sua vida, você vai ver as grandes coisas que Deus vai realizar dentro da sua casa, porque não é mais segundo a tua vontade, meu irmão, não é mais segundo a tua força, mas é segundo a palavra de Deus que transforma. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra transforma, meu irmão. E eu fico imaginando a alegria dentro do barco. O barco cheio de peixe. Que pescador quer ver peixe, meu irmão? Vamos falar a verdade. Que a alegria do pescador é pegar peixe. Se o cara é pescador, a alegria dele é colocar peixe para dentro do barco. E a festa daquela alegria. Jesus então chega para os discípulos e diz, olha, vocês viram essa pescaria maravilhosa aí? O que eu fiz aí na vida de vocês, eu quero que vocês façam na vida de outros. Porque eu quero chamar vocês para ser pescador de homens. É lançar rede, a alegria que vocês têm em ter peixe para dentro do barco. É a alegria que vocês vão ter em ganhar almas para Jesus. É a alegria que vocês vão ter em ver vidas transformadas. Em ver aquele que está caído, destruído, desmoralizado, cansado, sendo restaurado por Deus. É isso que eu quero fazer com vocês. Queridos, Miriam dançou, cantou, e o que foi que ela cantou? Porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O cavalo é o meio de ação que Satanás usa para te oprimir. É o meio que Satanás usa para trazer mais notícias. É o meio que Satanás usa para te entristecer, para te magoar, para te machucar, para te ferir. E o cavaleiro são os seus mensageiros. São aqueles que, no momento que você está mais fraco, eles querem acabar com a tua vida. Eles querem acabar com a tua alegria. Eles querem minar as tuas forças. Eles querem sugar as tuas energias. Para que você fique derrotado. Você fique com a cabeça baixa. Você não atravesse o mar e não veja a vitória de Deus. É tudo isso que Deus quer fazer então, meu irmão. Quer fazer você cantar do outro lado. A vitória que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Ele vai realizar. Eu queria que a gente se colocasse de pé. Porque eu quero orar por você. Aleluia. E minha pergunta hoje, queridos, o que Deus faria na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida, que vai te deixar muito contente?
muito feliz. Porque você está adorando a Deus. Você está na casa de Deus. Podemos estar num lugar de festa, de dança, um lugar em que aparentemente tem alegria, mas com o nosso coração entristecido. Quem me conhece há mais tempo sabe disso, mas eu sempre gosto de falar que quando eu me converti, no primeiro dia, no dia que eu aceitei Jesus, foi numa virada de ano, se eu não me engano, de 99 para 2000, uma virada. E nesse dia da virada, eu aceitei Jesus na igreja, meia-noite, e quando eu estava voltando para casa com meu primo, ele falou, vamos no baile funk. E eu fui no baile funk, que eu morava na comunidade da Vila do João, Vila do Pinheiro, na realidade. E nós fomos no baile funk. Tinha festa, tinha dança, tinha alegria, mas eu não me sentia mais parte daquele lugar. Tinha gente rebolando até o chão, meu irmão. Mas eu já não fazia mais parte dali, já não me sentia parte dali. Porque eu tinha entregue a minha vida para Jesus. E queridos, eu quero orar pela sua vida. Porque Deus não te chamou para viver derrotado. Deus não te chamou para viver entristecido. A Bíblia diz, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz, alegrai-vos sempre. E Paulo fala, perto está o Senhor. Alegrai-vos. O texto que nós lemos de Isaías 43 diz que Deus nos transformou, Ele nos faz passar pela água e pelo fogo. Não ficamos afogados nem queimados, porque o Senhor é conosco. Meu irmão, a tua alegria não está nas circunstâncias, a tua alegria é estar com o Senhor. A tua alegria é porque Deus está com você. A tua alegria é porque o livramento vem da mão dEle. É porque quando você menos espera, o mar se abre. Quando você menos espera, o milagre acontece. É aí que está a tua alegria. E Deus pode transformar aquilo que hoje é choro para você, aquilo que dentro da tua casa te faz sofrer, aquilo que hoje você olha, não vê mais uma saída, uma esperança, Ele pode transformar em um cântico de festa, em um cântico de alegria. Eu quero convidar então você, querido, que está aqui hoje, e que quer, em primeiro lugar, entregar sua vida para Jesus. Você que diz, olha, eu quero servir a esse Senhor, eu quero servir a Cristo, eu quero ter a minha vida transformada. Há alguém aqui entre nós que quer entregar a vida para Jesus hoje? Há alguém aqui? Amém? Seja nosso, irmão, seja do Senhor. Há mais alguém, irmãos? Amém? Eu quero crer que todos nós aqui já nos entregamos no altar de Deus. Mas eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por aqueles que querem viver uma virada de Deus. Uma virada de mesa, uma virada de chave. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que Deus mudou agora. Agora eles iam enfrentar o deserto. Agora eles iam enfrentar os problemas do deserto. Mas eles já não eram mais escravos. Foi uma mudança de chave, uma virada de Deus na vida deles. Se você está aqui hoje e precisa viver uma virada de chave, uma virada de mesa na sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Pode vir para cá, irmão. A gente faz um distanciamento aqui. Vem um mais para lá, um mais para cá. Você que diz, eu preciso viver uma virada na minha vida. Uma transformação de Deus. Existe uma situação que me incomoda, que me entristece. Eu preciso dessa transformação, Senhor. Aleluia, Jesus. Estenda a sua mão para cá.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida desses irmãos nas Tuas mãos, porque só o Senhor pode trazer alegria novamente, alegria para corações adoradores. Ó Senhor, alegria para corações que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Devolve, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor possa nos devolver a alegria da salvação, Senhor. A alegria de vermos, Pai, a Tua mão nos socorrendo. Deus querido, quantas vezes nós confiamos no homem, confiamos no nosso braço, confiamos na tecnologia, confiamos na ciência, confiamos em tanta coisa, Senhor, mas não confiamos em Ti. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, porque em primeiro lugar nós confiamos no Senhor. É o Senhor quem nos tira das águas, é o Senhor quem renova as nossas esperanças, é o Senhor que abre portas que estão fechadas, Senhor. É o Senhor que devolve o riso para a boca, para os lábios, Senhor, daquela que está sem vida no seu ventre, Senhor, e que novamente começa a brotar a vida que só o Senhor pode trazer, Senhor. Labaraçou. Ó Senhor, eu vejo aqui hoje mães espirituais. Mães espirituais. Você que está aqui hoje, minha irmã, e você sabe que Deus tem um chamado para você. Você sabe que Deus tem algo maravilhoso a fazer na sua vida. O Senhor falava comigo aqui a respeito de ventres estéreis, que Ele está curando hoje. Um ventre que não gera filhos espirituais. O Senhor está sarando hoje, querida. Alabaxou, rica labandarabaxou, benábia. Você, meu irmão que está aqui, Deus tem algo contigo relacionado à coragem. Coragem, meu irmão. Porque o que Deus colocou no teu coração é para você fazer. Você dá o primeiro passo e quem abre o mar é Deus. Você dá o primeiro passo, porque quem faz a obra de abrir o mar não é você, quem faz essa obra é Deus. Simplesmente se entrega, porque é Ele quem age por você, não é você que faz para Deus. É Ele quem trabalha pela tua vida, quem trabalhou pela tua vida até hoje. Simplesmente toma a atitude de Deus, toma a ação que Deus vai fazer. Eu vejo aqui Deus levantando homens corajosos, meu irmão. Homens que vão resgatar pessoas que estão nas trevas, nas mãos de Satanás. E vão trazer para a casa de Deus, para o reino de paz. Que vão trazer para a obra da cruz. Alabaxou. Levante as suas mãos. Vamos adorar o Senhor.